Irmãos, é sempre um grande prazer, um grande privilégio para mim poder estar reunido com os irmãos aqui. E eu já ouvi Deus falar comigo nesse momento de oração, na vigília. Eu sei que Deus tem coisas grandiosas durante esses 7 dias, como sempre teve, porque Deus tem um mistério diferente com esse grupo de oração e não vai ser diferente durante essa semana. A mão do Senhor está endereçada sobre as nossas vidas e grandes coisas Deus fará por nós. Amados, já que o nosso tempo é curto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 37. Já que vamos falar sobre batalha espiritual, eu queria falar de uma batalha aqui que surgiu do nada na vida de um homem de Deus, mas com certeza Deus tinha propósito e algo grande Deus iria fazer. Isaías 37, o versículo de número 21 e o 22 diz assim: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O versículo de número 29 diz assim: Por causa da tua raiva contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, eu vou dizer para os irmãos aqui, eu sei que os irmãos conhecem essa passagem, que é uma passagem muito bem trabalhada no meio evangélico. E o rei Ezequias estava reinando sobre Jerusalém, né, e nesse período havia paz e tranquilidade naquele momento do reinado de Ezequias. Mas aí se levantaram um homem pela vontade de Deus, chamado Senaqueribe, rei da Síria. Olha só, Deus havia usado esse homem para derribar as nações em redor. E Deus deixa isso bem claro no final desse capítulo aqui, porque ele diz para Senaqueribe: eu te usei para derribar as nações idólatras, as nações que pecaram contra mim, e agora você se porta com arrogância contra mim. E aí ele se levanta e manda um mensageiro até Jerusalém, e debaixo da muralha, a muralha que simbolizava a força, a glória de Jerusalém, aonde o reinado de Judá estava, onde o reinado do rei Ezequias se fazia forte. E ali debaixo, aquele homem chamado Rabsaque, ele lança palavras de afronta, e ele diz assim: eu estou aqui em nome do meu rei, o meu rei é o rei Senaqueribe, a grande potência da época, o grande poder bélico da época, e ele começa a enaltecer aquele rei. Ele diz assim: não vos engane, povo de Jerusalém, não vos engane, rei Ezequias, achando que ele vai vos livrar da mão do meu rei, que o vosso Deus, não vos engane, Ezequias, dizendo que o vosso Deus vai dar livramento para vocês, porque os deuses das nações em redor não puderam contra o rei Senaqueribe. E não vai ser você, rei Ezequias, nem o seu Deus e nem a sua nação que irá prevalecer diante de Senaqueribe. Irmãos, que coisa gloriosa! Eu digo coisa gloriosa. É bom quando o inimigo afronta o crente, é bom quando o inimigo se levanta contra um servo fiel. Sabe por quê, irmão? Que quando ele compra briga, missionária Rosilene, quando ele compra briga com um crente que ora, com um crente que tem intimidade com Deus, o próprio Deus se sente ofendido. Oh, aleluia! Eu imagino Deus na hora. Eu não quero trazer aqui uma interpretação boba, ampla, não, mas eu imagino Deus na hora se levantando do trono, dizendo: como é que é? Quem é esse camarada? Eu que permiti ele tomar as nações, e agora ele está dizendo que eu não posso livrar o rei Ezequias da mão dele.
Depois eu vou provar que eu sou maior do que ele pensa. Oh, aleluia! Irmãos, e a coisa maior que estava acontecendo ali não era nem as palavras que Senaqueribe estava falando, era Deus mostrando para o seu servo que ele está com ele. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite, nesse trabalho de oração. Deus está continuamente com você. Mas, Jeconias, eu ouço isso sempre. Mas você precisa entender isso. Ouvir não quer dizer que nós já nos apropriamos desse poder da palavra. Ouvir continuamente não quer dizer que nós já tomamos posse dessa palavra. Então, eu quero fazer um voto com você. Tomemos posse dessa palavra nessa noite, porque essa palavra é fiel e verdadeira. Deus está conosco. A palavra do Senhor lá no Salmo 113, do versículo 4 em diante, diz: exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está sobre os céus. Ou seja, Deus é todo poderoso, ele está acima de tudo, de todos, ele está acima dos céus. Mas olha uma coisa que me chama a atenção: além dele ser todo poderoso, aí o salmista pergunta assim: quem é como o nosso Deus que habita nas alturas? Não existe, irmão. Não existe Senaqueribe, não existe Faraó, não existe presidente dos Estados Unidos, o presidente da Rússia. Não existe nenhuma potência que possa se levantar acima dos céus e possa dizer que seu trono está acima das alturas. Não existe. Só o nosso Deus. Até o adversário que tentou colocar o seu trono acima do trono de Deus foi derribado de lá de cima a baixo, porque Deus mostrando para ele e para todo mundo que ninguém está acima de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele habita nas alturas, mas o versículo 6 do capítulo 100, do Salmo 113 diz que o qual se inclina, olha só, Deus se inclina, ele lá de cima, ele se abaixa para olhar, para ver o que está acontecendo nos céus e na terra. Olha que coisa gloriosa. Você aqui nessa noite, nesse trabalho de vigília de oração, talvez como mais um dia, mais um momento, mesmo com a tua pouca fé, achando que a tua luta é muito grande, Deus está olhando para você, está levantando para fazer grandes coisas na tua vida, assim como fez na vida do rei Ezequias, naquele momento em que ele precisava. Levanta o pobre do pó, oh, aleluia, do monturo levanta o necessitado. Naquele momento, Ezequias se viu necessitado, sabe por quê, irmãos? Em Judá era pequeno, Judá era pequeno, estava dividido de Israel naquele período. Era pouca gente para lutar contra o poder bélico de Senaqueribe, mas Deus não se importa com isso, sabe por quê? Oh, coisa gloriosa! Você entendeu que o versículo que eu li quer dizer no versículo 22 do Salmo 30, do capítulo 37 de Isaías? Deus chamando Jerusalém, chamando de virgem, ou seja, moça nova, alguém frágil. Ele reconhece que você não tem força, que você não pode lutar contra alguém forte e poderoso, mas é ele que vai fazer você zombar de quem é forte e poderoso que se levantou contra você, porque o Senhor pelejará por você e é ele que vai te dar o livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se levanta para olhar o que está acontecendo na vida do pobre e do necessitado. É isso que o salmista está dizendo. E ele, para fazer assentar com os príncipes dessa terra, sim, com os príncipes, com os poderosos, Deus vai te colocar nos lugares altos, sabe por quê? Para a vergonha do teu inimigo. Para a vergonha do teu inimigo. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é bonzinho, não é porque você ora muito, ou que você ora pouco, porque você sabe falar, ou que você não sabe falar. Não, não é por sua causa, não é por você, é por ele mesmo, é pelo nome dele. Ele vai fazer menção do nome dele na tua vida, e isso vai trazer sobre ti bênçãos inigualáveis, porque o nosso Deus é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aí quando eu olho para essa situação, eu imagino assim, Ezequias estava lá, de boa, no seu reinado, sem preocupações, e do nada, o inimigo não gosta de ver crente de bem, não. Se você acha que a tua vida vai ter momentos duradouros de paz, de tranquilidade, eu vou dizer uma coisa para você, o Evangelho não diz isso. O Evangelho não prega isso. Se estão enganando você com um falso evangelho,
de tranquilidade, de bênçãos contínuas, de paz tranquila. Eu vou dizer uma coisa para você: o Evangelho de Jesus Cristo não prega isso. Jesus te chamou para uma contínua guerra. Haverá, sim, momentos de paz na tua vida, porque o príncipe da paz reina na tua vida. Mas Cristo disse lá em João, capítulo 16, versículo 33, que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Oh, aleluia! Nós sabemos que nós fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas sabemos que mesmo no meio de toda essa tribulação, tem refrigério para a nossa vida, porque o nosso Cristo já venceu o mundo por nós, porque nós mesmos não poderíamos vencer. Nós somos fraquinhos, como ele representou para Ezequias, uma virgem, uma jovem, frágil, pequena. Mas quando Deus escolhe alguém pequeno para vencer, esse pequeno se torna grande, porque esse é o Deus que garante essa vitória. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Deus de Israel. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: o nosso Deus é escolado em vencer batalha. No Salmo de número 24, que coisa linda! Olabando, biachurie, bialabasergiai. No Salmo de número 24, o salmista diz no versículo 7, primeiro versículo 6, ele faz uma coisa que me chama bastante atenção, que ele diz assim, que aquela era a geração, e eu acredito que essa é a geração. Sabe por que eu acredito? Porque eu estou vendo você, eu estou vendo teu rosto aí, eu estou vendo crentes que toda noite, toda madrugada se levanta para orar. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Senhor. E se tem crente que busca a face do Senhor, olha o mistério que o salmista revela. Ele vai e fala assim: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Deus forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E é esse rei, é esse general de guerra, é esse varão de guerra que o profeta Moisés, que o patriarca Moisés disse que o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome, que está conduzindo você para a vitória, mesmo você fraquinho, mesmo você se achando não capaz, mesmo você achando que você não tem potencial, mesmo você se achando insignificante, Deus está diante de você, marchando como um rei poderoso na batalha, ao ponto dos portais ter que se expandirem, o portais do céu, tá, irmão? Isso aqui era uma profecia, o salmista já predizendo o que aconteceria no céu quando Jesus retornasse da vitória na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Se os portais do céu têm que se expandir para Jesus Cristo entrar, imagina os portais que estão se fechando para a tua vida. O Senhor, com apenas uma palavra, vai bradar e esses portais vão se abrir e você vai passar vitorioso para a glória do nosso Deus. Porque o Senhor tem coisas grandes na sua vida e Ele te chamou para glorificar o nome dEle na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, como o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, de Éfeso na sua carta, no capítulo 3, versículo de número 20. Amados irmãos, aí Ezequias está lá de boa, achando que as coisas não iam ficar ruins para ele, aí vem um mensageiro do inferno trazer uma notícia ruim, dizer: vai ter briga contra você, vai ter problema contra a tua vida, vai ter situações difíceis contra você. E aí ele teme, mas ele vai fazer a coisa certa. Ele vai buscar o Senhor em oração. Ele vai clamar a Deus e pedir a Deus a resposta. E aí Deus levanta o profeta Ezequias e diz: olha, Ezequias, o profeta Isaías, e diz assim: olha, Ezequias, você não precisa temer, porque não foi contra você que Senaqueribe levantou a voz arrogante. Eu vou botar um freio no nariz desse camarada.
e um cabresto na boca dele, vou tratar ele igual um burro, um asno, um cavalo, e vou arrastar ele pelo mesmo caminho. Ele veio contra você, mas ele não vai levantar uma flecha, não vai mandar uma flecha, não vai entrar no teu território. Não, você não vai precisar levantar espada para lutar. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você, irmãos? Não tema as afrontas do inimigo, não tema o recado que o inferno mandou para você, dizendo que não vai ter cura, que não vai ter milagre, que não vai ter salvação, que não vai ter porta aberta. Não tema, não tema, sabe por quê? Porque Deus, nesse momento, está colocando um anzol no nariz do adversário, um freio na boca dele, está arrastando ele da tua presença, sabe por quê? Porque o Senhor vai enaltecer o nome dele na tua vida. Você não pode, você é pequeno, mas o nosso Deus é grande e poderoso. Aleluia! Aleluia, aleluia. Entenda uma coisa, irmãos, você não precisa fazer nada, você não precisa falar nada. Na verdade, eu até te aconselho, não fala, não haja, deixa Deus agir por você. Porque se você der lugar àquilo que você está sentindo vontade de falar, aquilo que está no teu coração, aquilo que o inimigo está soprando para você falar, você já aguentou demais, você já ouviu demais, é hora de você tomar a providência. Não toma, porque quem vai tomar a providência por você é Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4. Ele diz assim, porque as nossas armas, aleluia, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tenha sabedoria, peça a Deus tolerância, paciência, porque no meio dessa tua tribulação, um grande milagre, um grande sinal vai acontecer e o nome do Senhor será exaltado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Mas se você der lugar à vazão à tua carne e quiser agir do teu jeito, Deus vai se ausentar. Aí você pode ser derrotado. Você pode cair pelo meio do caminho. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor está nos despertando. Estou dizendo isso para mim também, tá, irmão? Eu estou dizendo isso para mim porque o profeta é o primeiro que é tocado pela palavra. Eu estou dizendo isso para mim, Jeconias, não deixa o teu eu falar, não deixa o homem interior falar. O homem interior tem vontade de pular para fora e tomar providências com as próprias mãos, mas o homem espiritual toma posse das armas da milícia de Deus, que são espirituais e não carnais, para a destruição das fortalezas. Que fortalezas são essas, irmão Jeconias? As fortalezas que o inimigo se levanta quando o adversário diz, eu derrubei o pastor tal, eu derrubei a missionária tal, eu derrubei a igreja tal, eu derrubei fulano de tal, que era maior do que você. Você não vai ser o único que vai conseguir resistir, o teu Deus não vai te livrar. Vai sim, crente, se você continuar confiando, se você continuar crendo que Deus vai fazer milagre para a tua vida, Deus vai te dar livramento, sim. Aleluia, aleluia, aleluia. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta no capítulo 5, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo de número 6, me chama a atenção que ele diz assim, de batalha espiritual, ele fala uma coisa que me chama a atenção. As pessoas às vezes falam só aquele versículo, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, ou o diabo está ao vosso derredor, bramando contra o leão. Mas no versículo de número 6, ele diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. O que quer dizer isso, irmão Jeconias? Deixa Deus agir. Quando você se humilha diante de Deus, você ouve coisas que te magoam, te tristecem, que te deixam para baixo, pessoas agem de forma totalmente errada contra você, pessoas se levantam contra a tua vida, mas você se humilha diante da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vai te exaltar. Aí sim o apóstolo Pedro começa a dizer assim, sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabe por quê, irmãos? O apóstolo Paulo advertiu a igreja de Éfeso, dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue,
Larga a mão de querer resolver as tuas situações como você resolvia no mundo. Larga a mão de querer resolver as tuas situações como você resolvia antes no braço da carne, porque agora as tuas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, está bramando como um leão ao vosso derredor, assim, ó, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os vossos irmãos no mundo. Toda a igreja passa esse processo, não é só você. Não é só você que está passando por um momento de tribulação, de dor, de perseguição, de calúnia, de inverdades que se levantam contra você. Então, o diabo está tentando isso no mundo todo, o adversário está tentando isso no mundo todo para desestruturar a igreja do Senhor. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê, irmãos? Porque o salmista, no Salmo 125, um salmo que era o que os salmistas cantavam no meio do caminho, quando estavam indo para Jerusalém adorar, eles diziam assim, ó, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes em roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Nenhuma investida, nenhuma arma preparada, nenhuma ferramenta do inimigo prevalecerá contra você, porque o Senhor é o teu escudo e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está assim ao teu redor, irmãos. O inimigo está ao teu redor, esperando você falhar e expulsar a quem está ao teu redor, que é o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso. Mas se você for prudente, se você for sóbrio, como o apóstolo Pedro disse, o que é ser sóbrio, irmão Diaconias? É diferente de ser louco, é diferente de estar entenebrecido ou bêbado, ou fora do seu sentido. Ser sóbrio é você estar na sua posição de plena expectativa que alguma coisa pode acontecer e você está vigilante a qualquer momento para revidar, claro, na vida do crente, revidar de forma espiritual. E aí você vai estar como? Sóbrio, Deus te protegendo, não vai ter brecha para o inimigo entrar, porque o Senhor está à volta de você, como os montes estão em volta de Jerusalém. Que coisa gloriosa, que coisa gloriosa. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite? Deixa Deus agir na tua vida. O inimigo ele vai mandar recados, sim, ele vai tentar desestruturar as tuas fortalezas espirituais, porque ele sabe que a tua fortaleza física, no momento agora, ele não consegue, mas ele vai querer desestruturar você emocionalmente para tentar minar a tua fé, tentar minar a tua vida espiritual, como ele fez com Ezequias. Já que eu não posso entrar na muralha de Jerusalém, eu vou tentar fazer com que ele sinta medo e abra as portas para que eu entre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ezequias fez a coisa certa, clamou o Senhor e Deus levantou, aleluia. Naquele exato momento, o profeta Isaías mandou uma palavra fiel e verdadeira. É assim que Deus faz. Deus não te deixa sozinho na tua luta. Deus está contigo em todo momento, porque ele, como eu disse para você, ele sabe que você é frágil como uma virgem, como uma moça que está em formação, mas ele é aquele que te guarda, é aquele que vai envergonhar o teu adversário. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção é que quando Neemias estava reestruturando a vida espiritual do povo, depois de ter reestruturado as muralhas de Jerusalém, ele chama os levitas, chama os sacerdotes, aí junta o povo, isso está lá no capítulo 8 de Neemias, junta o povo e ele faz menção da palavra do Senhor, ele começa a ler a palavra do Senhor e isso cria no coração do povo um anseio de querer mais de Deus, de buscar mais a Deus, de entender que Deus tem muito mais. Aí, no meio disso tudo, Neemias vai e libera uma palavra de vitória para aquele povo e diz assim, ó, o povo ainda
acabando de sair do cativeiro, estava retornando ainda do cativeiro, cheio de feridas, cheio de mazelas, porque foi humilhado durante 70 anos. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Mas Deus começou a fazer um processo de restauração espiritual. Aí, no meio daquela tristeza, daquela dor, daquela angústia, daquela tribulação, Deus levanta Neemias, e Neemias diz assim, no versículo de número 10 do capítulo 8, disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, aleluia. Labá, Suriébia, Xalabá, Dobiaquiambá, Fébia. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, no meio dessa tua tribulação, Deus vai mandar um refrigério tão grande, mas tão grande, que a tristeza vai saltar de alegria na tua vida, e você vai ter ânimo para buscar o Senhor, você vai ter forças de onde você nem imagina. Deus vai fazer saltar para fora do teu espírito a alegria dele, e você vai ter ânimo para continuar na batalha, restaurando as muralhas, restaurando a vida espiritual, crescendo espiritualmente, porque é isso que Deus está fazendo com você. O mundo está em colapso, o mundo está sem direção, mas nós temos a direção do Senhor, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Nós não andamos sem rumo, sem sentido, porque Deus é o que nos direciona, e mesmo no meio da tristeza, a alegria do Senhor é a vossa força. Que coisa linda, que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Ezequias já fica animado, né? E fica esperando o que vai acontecer. Oh, aleluia! E o rei Senaqueribe cada vez mais arrogante, porque é assim que o inimigo faz, irmão. Quanto mais você se volta para a adoração, para buscar a Deus, para buscar a face do Senhor e receber de volta o carinho, o afago de Deus, o cuidado de Deus, o inimigo cada vez mais se torna arrogante, querendo te derrubar, te destruir. Aí Deus vai só dando corda para ele. Aí naquela mesma noite, Deus disse para Ezequias: vai dormir em paz, vai tranquilizar o povo, porque o Senhor vai dar livramento para vocês. E naquela noite, diz a palavra de Deus, que o Senhor enviou um anjo no arraial do povo da Síria, e no meio de Senaqueribe ali com seus soldados, que eram soldados valentes de guerra, o poder bélico dele, apenas um anjo do Senhor desceu no meio do arraial e matou 185 mil homens de Senaqueribe, mas deixou ele vivo, porque Deus disse assim: eu vou humilhar esse camarada que se achou grande coisa, esse que está se achando melhor do que você, que está levantando calúnia contra a tua vida, que está sendo usado pelo adversário para afrontar o teu Deus. Deus vai humilhar, não é porque Deus é sádico, não, irmãos, mas sabe por quê? Porque Ele vai fazer o nome dele ser honrado nessa situação. Nenhuma das tuas lágrimas vão ser esquecidas. Servirão, sim, aleluia, de mandamento perpétuo, de testemunho perpétuo, para que todos vejam que o Senhor é contigo. E ninguém pode se levantar contra você se Deus não permitir, ainda mais de forma arrogante, ainda mais querendo diminuir o teu Deus. Quem é que pode dizer o tamanho do nosso Deus? Quem é que pode dizer que Deus nos livra? Oh, aleluia, aleluia. Quem é que pode dizer tal coisa, irmãos? Ninguém pode dizer isso, eu sou prova viva disso. Depois de 3 paradas cardiorrespiratórias, até aqui um ano depois, no dia 21 de abril, completou um ano que eu saí do hospital. Vocês lembram disso, crente? Dia 21 de abril, foi engraçado nesse período de Páscoa que a Adriana falou assim: eu quero comer chocolate, porque ano passado nós estávamos internados, eu não comi um chocolate. Aí esse ano ela comeu pelo ano passado, esse ano. Ela falou que eu estou pendurando ela. Porque Deus nos fez passar pelo período da Páscoa lá no leito de Covid, mas o Senhor nos fez sair de lá. Para a honra e para a glória de Deus, nós estamos de pé hoje, sabe por quê? Porque ninguém que se levanta contra o servo do Senhor permanece de pé, porque Deus joga por terra que ele levanta-se para dar livramento.
Toma posse dessa palavra, irmão. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus Cristo falando para Pedro, num diálogo que estava acontecendo, ele diz assim, tu és, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre a verdade que Pedro havia revelado, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vai prevalecer contra você. Será uma semana de bênçãos, uma semana que o Senhor preparou para mostrar para o seu povo que está com você, que está contigo, seja qual for a situação, seja qual for o levante do inimigo, Deus vai estar com você, porque antes que houvera dia, Deus disse, eu sou, e não há quem faça escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, se eu não me engano, disse essas palavras. Então, receba essa palavra nessa noite. Já passou das 23 horas. Que Deus abençoe você poderosamente. Receba essa palavra como um ânimo para o teu coração. Não é triunfalismo barato, não. É palavra de Deus. É versículo. Nenhum dos textos que eu falei veio do meu entendimento, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, não conseguiria mensurar, nem escrever nem o mínimo do mínimo do que eu disse aqui para você, porque tudo que eu disse está na Bíblia. Examina as Escrituras, porque é elas que testificam de Jesus, e você vai ver que existem palavras de vitória para você. Deus abençoe você, sua vida, sua igreja, seu ministério, porque nada disso vai perecer, porque o Senhor é contigo. Amém, irmãos? Glória a Deus.